Pessoal, estamos aqui no podcast Mulheres e Homens que Inspiram, com uma convidada super especial, a Jéssica Filogônio. Ai, gente, pensa numa mulher simpática, né, Sidney? Muito. Nós já conversamos um pouco ali nos bastidores, Sim. né? E vai ser um papo bem agradável. Esse podcast promete. Acho que você tem que assistir até o final. Gente, então vamos conhecer um pouco da nossa convidada. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Josi. Obrigada, Sidney. Prazer. Boa noite, pessoal. E obrigada pelo simpática, né? Muito alegre. Tenho certeza que a gente vai conversar muito. Porque ela falou que vai conversar muito e a gente já aprovou. Pode conversar. Então, já que falou que eu sou simpática, eu vou começar contando um caos. Ó, já gostei. Quando eu comecei na rádio, a gente fica inseguro, né? Quando a gente está começando alguma coisa nova. Eu comecei aqui, quando eu cheguei falando com o pessoal, que não é minha área. Aí eu comecei a ir ao programa dos meninos para vê-los, para ver como é que eles faziam. Por curiosidade, né? Para aprender também, por curiosidade. Aí eu falei com o Beto, Beto, você não ficava nervoso, não? Aí ele tá assim, Jéssica, rádio, dizem que é coisa de gente maluca que gosta de conversar sozinho. Então eu dei super certo. Aí eu fiquei pensando assim, tá explicado. Por isso. Então, assim... Você se identificou totalmente. Me identifiquei. E olha que maravilha. Na rádio, normalmente, a gente fica conversando sozinha, que eu tenho 2 pessoas para conversar. Maravilha. Então tá em casa, né? Bom, gente, a Jéssica Luane Almeida Filogônio. Ela falou que acha o nome dela muito grande, muito extenso. Então todo mundo a conhece como Jéssica Filogônio, né? Apenas 31 anos, mas com uma experiência enorme, né? Com uma idade tão pequena. Ela é nascida em Montes Claros e formada em Engenharia de Petróleo, Técnica e Mecânica pelo Instituto PVA, no Rio de Janeiro, especialista em gestão de projetos. Gente, que currículo, hein? Conta pra gente um pouquinho desse histórico aí. Então, na verdade, a questão do estudo, educação, sempre teve muito presente. Eu acredito que ali, no início da faculdade, eu fiz faculdade federal, morei um tempo fora, a gente dá uma curvinha, né? Acho que a gente deslumbra. Eu me deslumbrei um pouco, assim, na época da faculdade, mas em relação ao ensino, educação, sempre foi algo muito presente na minha vida. Eu sempre gostei muito. Sempre se dedicou, né? Sempre. Sempre gostei. Então... quando foi na época de escolher qual curso eu iria seguir, por muito tempo eu achei que eu queria medicina. Até entender que não era isso que eu queria. E eu gostava de coisas diferentes. Sempre tive aquilo do desafio muito presente, sabe? Eu nunca gostei de coisas que me deixassem acomodada. Sim. O novo, diferente, sempre chamou muito minha atenção. E eu sempre quis fazer faculdade fora. Eu acreditava que a experiência ia mudar minha vida, como de fato mudou. Sim. Eu acho que na época, quando a gente tem 18, 19 anos, a gente não pensa necessariamente dessa forma. Eu sabia que eu tinha esse desejo de ir embora, morar fora. A maturidade também, né? Sim, mas hoje eu percebo que eu queria viver experiências novas, queria conhecer o mundo, conhecer pessoas diferentes, e foi uma decisão muito acertada. Me formei na época da crise da Petrobras, gente, vocês lembram? Sim. Então, e eu precisava de uma experiência prática. Estava me formando, não tinha feito estágio ainda, todas as empresas de petróleo falindo, demitindo gente. E na época tem uma empresa em Mucuri, sul da Bahia, que é próximo ao Espírito Santo, onde eu fiz faculdade, e abria processo seletivo nacional para estágio anualmente e aceitava todas as graduações de engenharia, né? Todas as engenharias. Falei, vou tentar, porque eu preciso de uma experiência prática. Passei e fui fazer meu estágio. Lá no estágio, a minha primeira experiência foi com gestão, em relação à logística. E aí foi que eu percebi que, na verdade, a engenharia foi um caminho para a gestão, que é realmente o que eu sou apaixonada. O que você domina, né? Que é o que eu gosto. Sim. Quem me acompanha no Instagram, eu sempre falo muito disso. Eu acredito que cada ser humano tem aquela habilidade que é natural dele. Então, quando a gente descobre o que a gente é melhor em fazer, a gente faz isso
absurdamente excelência, né? bem e menor esforço. Sim. Se torna um prazer, Se né? torna um prazer. Exatamente. Hoje você trabalha com o que exatamente? Como que você exerce? Como que é sua profissão hoje? Como que a Jéssica trabalha hoje? Vamos lá. É grande também. Abri uma empresa de consultoria e treinamentos, que é a Mira Consultoria e Treinamentos, né? Além de consultoria, hoje o principal foco é treinamento de líderes de alto impacto. Ao longo da trajetória, eu desenvolvi um método de planejamento estratégico com foco em gestão ágil e liderança. Bacana. Isso, para desenvolver líderes mesmo. Quando eu vim embora, aí eu fiz um MBA, né, em gestão de projetos, justamente porque eu queria me aprofundar em gestão. E aí, quando eu voltei para Bocaiúva e fui exercer minha profissão aqui, eu percebi que era uma dificuldade da nossa região. Né? A gente tem profissionais excelentes, gente, mas muito na parte prática. Faltava um pouquinho esse conhecimento teórico, né? Mais teórico. E aí, eu aprendi também, trabalhei um tempo na Saga, foi onde eu aprendi gestão ágil. Eu conheci gestão ágil na Saga e hoje todo o meu trabalho, todo o meu método que foi desenvolvido é baseado em gestão ágil, que eu aprendi lá. Então, assim, eu acho que a trajetória foi moldando o meu perfil de trabalho que eu tenho hoje. Então, com a Mira Consultoria, tenho treinamento, também sou gestora comercial da Belo Sol, uma empresa de energia fotovoltaica, e tenho um programa de rádio, Papo de Negócio aos sábados. Mas na Saga você já foi como engenheira ou como gestão? Fui como gerente de projeto da como Saga gerente Tech. de projeto. Isso, Entendi. porque, na verdade, eu sou especialista em gestão de projetos. Certo. O planejamento estratégico é uma parte de gestão de projetos. Entendi. O que me deixou só curioso no começo aqui, que não é algo muito comum, é a formação em engenharia de petróleo. Como que foi esse contato? De onde que surgiu essa ideia? Porque engenharia a gente está mais acostumado com mecânica, elétrica, mas a de petróleo é algo bem diferente. Como que surgiu? Quando você falou assim, eu vou fazer engenharia de petróleo? Eu sabia que vocês iam me perguntar isso, gente. Eu sabia que vocês Já iam me veio perguntar. preparada para responder. Então, veio desse gosto por coisas diferentes, né? Aqui não era algo que a gente estava habituado. Nós estamos num estado continental, né? A gente não tem acesso a mar. Então, a gente não tinha isso. Então, justamente por não ter acesso à informação... Sabe quando brilha os olhos por algo novo? Eu pensei assim, gente, que delícia, eu vou morar na praia. Já cresceu o olho, né? Gente, 18, 19 anos, escolhendo profissão, gostava de coisa diferente. Na época, eu estava ganhando uma grana cabulosa. Se eu falar que também não pensei nisso, é mentira. Lógico, claro que pensei. Pensa, né? Já tinha decidido que eu queria fazer engenharia. Queria morar num lugar diferente. Estava ganhando super bem. Falei, é isso que eu vou fazer. Entendi. Aí você já foi fazer... Então, a primeira graduação sua foi em engenharia de petróleo? Foi. Engenharia de petróleo. Entendi. No Espírito Santo? No Espírito Santo. Fiz Federal do Espírito Santo. Entendi. E como que você volta para Bocaiúva? Como que eu volto para Bocaiúva? Me formei, morei um tempo no Rio de Janeiro. Depois que eu fiz o estágio, fui para o Rio de Janeiro tentar trabalhar na área. Foi quando estava passando a crise, voltando a questão do petróleo. Não deu certo. Aí eu falei, gente, vou voltar para casa, trabalhar com a minha família e estudar. Que eu entendia que eu precisava me especializar mais, que o mercado de trabalho estava super difícil na época, principalmente para engenharia, muito engenheiro sem trabalhar. A gente estava, assim, ainda na crista da crise. E aí eu decidi fazer meu MBA em gestão de projetos. Entendi. Aí voltei para Bocaiúva, porque o MBA em si tem um custo elevado. Então, morar fora, na época eu não estava trabalhando, e estudar mais ficaria caro. Então, decidi voltar para reduzir meu custo e conseguir estudar mais. Mas e o amor pela cidade? Não, aí também, né? Entra pouco a questão de estar perto da família, Sim. voltar para a cidade. Acolhimento, né? Isso, acolhimento. Mas nesse ponto de voltar, a decisão foi um pouquinho mais... Razão. Foi mais razão. Sim. Foi mais prática. Uhum. E o que a gente percebeu também na nossa conversa prévia, né, Jô? Que você estava falando, que eu achei muito interessante também, de qualquer tipo de cultura que a gente agregue é interessante. Mas principalmente a gente que mora na cidade mais no interior, isso é um pouco mais difícil de a gente encontrar alguém que tem experiência fora da cidade, fora do estado, mas você tem uma experiência fora do país.
Tive. Quando você morou fora, já foi trabalhando? Foi na área de engenharia? Foi por algum outro motivo? Como que foi esse seu contato com o exterior? Foi para estudar também. Foi para estudar também. Estudiosa. Foi para estudar também. Aí você foi para onde? Fui para Califórnia, fiquei um tempo em Los Angeles, depois uma cidadezinha perto em Los Angeles chamada La Verne. Aí, essa faculdade fez um convênio com a UFES. Então, alguns estudantes da UFES foram fazer esse intercâmbio lá de aproximadamente 2 meses. Eu fiquei lá 2 meses, fiz um curso de gestão de pessoas e liderança. Então, também nesse momento que eu tive a oportunidade de estudar sobre liderança e gestão, também foram alguns pontos ao longo da trajetória, eu falo, que foram acendendo essa luzinha para a gestão. Esse intercâmbio também foi super importante. E não só em relação ao estudo em si, você tocou num ponto que eu gosto bastante, a questão de conhecer outra cultura. Lá nos Estados Unidos, sinceramente, eu acho o nosso povo bem mais legal, bem mais bonito, tem uma bossa muito mais gostosa, o povo aqui é mais caloroso, é realmente mais bonito. A essência, né? Eu gosto daqui, mas sabe uma coisa que eu percebi lá? Lá as coisas funcionam. Porque lá é um povo extremamente trabalhador e planejado, né? Disciplinado. Esse foi um ensinamento que eu trouxe muito dos Estados Unidos. Lá as coisas funcionam muito bem. E isso é nítido. Então foi muito bom ver isso lá. E isso te ajuda muito no foco geral de conviver com as pessoas, essa visão de águia, né? Isso é muito gostoso, né? Você consegue trabalhar em qualquer área. Sim, e eu acredito que a questão da gestão também tenha sido, porque eu já li em alguns lugares que talvez o país que os moradores são mais endividados é nos Estados Unidos, porque tudo deles é a longo prazo. Então, vamos supor, você vai fazer a aquisição de automóvel. Você não fala quanto custa o automóvel. Fala assim, eu pago tanto por mês. São longas parcelas. A gente ouve muito em filmes a questão do financiamento da casa, que lá é comum isso também. Então, eu acho que a palavra-chave que até você colocou, saúde, acho que você foi muito feliz. Custo muito alto, nessa questão da organização, da gestão. Então, meu trabalho, normalmente, talvez eles não falam nem em salário mensal, mas sim anual. Quanto você ganha? Eu ganho tanto por ano, e ele vai fazendo essa dívida. E aí ele tem um padrão que o governo, né, enfim, estrutura, mas acho que a gestão, que é onde que é o seu carro-chefe hoje, eu acho que lá deve ter agregado muito, pelo que a gente conhece, um pouco de falar da história, de como eles se organizam financeiramente. Eu tenho um salário de tanto, eu vou destinar isso para isso, para isso, para isso. Essa questão de gerir, talvez o brasileiro não é tanto, né? Guardar, se programar, eu acredito que talvez a gente não seja tão organizado igual eles são. Perfeito, Sidney, você ter tocado nesse assunto, porque realmente educação e planejamento são 2 assuntos que eu gosto. E sabe o X da questão? Lá, eles têm esse tipo de educação financeira, culinária, desde criancinha. Aí você já vai crescendo nessa vibe, né? A educação de base deles é muito boa. Faz muita diferença quando você tem contato desde criança com esse tipo de ensinamento. Sim. Com valores como você precisa ser independente, você precisa saber cuidar da sua casa, você precisa saber cozinhar, se pagar, limpar, né? Você precisa se pagar. Você precisa começar a trabalhar cedo, você precisa administrar o seu dinheiro. Então, o americano, ele tem essa cabeça. E isso é muito bom, de independência, sabe? Sim. Isso eu acho que faz muita diferença. E com isso certeza. faz muita falta. A gente sente essa carência no nosso povo, né? Dessa disciplina, a gente sente muito falta assim, dessa disciplina mesmo. É bem nítido, né? Eu falo muito isso. De verdade, assim, eu acredito que seja um dos assuntos que eu mais falo lá na rádio é planejamento e educação de base. Educação acho que é importante ao longo da vida inteira, mas educação de base é super importante porque se você consegue, desde jovem, entender, raciocinar de forma lógica, você consegue dar um rumo na sua vida desde cedo. Fazer boas escolhas desde cedo. Que seja ir para o empreendedorismo, que seja escolher um curso superior, qualquer caminho que seja, eu acredito que você tem mais chances de ter sucesso. Porque normalmente é que a gente espera chegar nessa época dos 18 anos, que você vai fazer, cursar, e aí você talvez decida. São raras as exceções, né? Raras as exceções, talvez, que uma família se preocupe, que aquela criança, porque, principalmente falando do poder público, seja ele em qualquer uma das 3 esferas, não tem essa preocupação da formação.
da criança focar em certas áreas de estudo. Lá, por exemplo, tem, nos Estados Unidos e outros países tem a grade que ensina a pessoa desde porcentagem, o que de fato o seu dinheiro vale. Em vez, talvez, de você calcular uma fórmula de Bhaskara, talvez você vai aprender o que é uma porcentagem para fazer. Eu me atento mais a isso, que a minha formação ela é financeira, eu sou contador. Então eu vejo que isso tem uma diferença muito grande no dia a dia, porque às vezes eu sobrei aqui, hein? Porque às vezes a pessoa ela consegue fazer algum cálculo, fazer alguma coisa, mas no dia a dia não isso acontece aplicar. muito, não é aplicável. Eu vou comprar algo que eu vou financiar minha casa, o meu carro, eu vou comprar um tênis, mas eu não sei se de fato me deu realmente o desconto, se essa Black Friday ela é realmente... Então são coisas do dia a dia mesmo. Que pra gente tem uma rotina bem diferente. Sim. E eu acho que o dinheiro não é tudo na vida, mas ele é a grande parte da nossa rotina, do que a gente o berço que vem até onde que a gente vai chegar. Resolve alguns problemas. E essa questão da gestão, eu acho que não só financeira, mas gestão no estudo, gestão no casamento, gestão no emprego. Em todas as áreas, né? Ela é fundamental. E eu acho que lá é um povo que prisa muito isso, né? Prioriza muito isso, porque... até a questão do guardar, a gente vê muito isso, né? 30% eu vou guardar aqui para eu ter um retorno. Então, eu acredito que você deve ter voltado de lá com uma bagagem muito grande em relação à gestão. Deve ter aberto um horizonte muito grande para isso. Experiência também. Uma coisa que é nítido lá, gente, como eles começam a trabalhar muito jovens, normalmente eles entram na faculdade e eles já começam a trabalhar. Então, eles aprendem muitas coisas desde muito jovens, na prática. E isso é muito importante. Eu acredito, tem aquela frase, né, bem feliz, que o ser humano é fruto do meio. Eu acredito que o ser humano é fruto das experiências que ele já passou. Então, quando você tem a oportunidade de passar por muitas experiências... Vivenciar aquilo, vivenciar. E o trabalho te dá essa experiência, você consegue se autocorrigir ao longo do tempo. E se você consegue fazer isso mais jovem, quando você chega aí nos 24 anos, quando aqui no Brasil é a idade que a gente começa a ficar independente, sim, você imagina lá, você começou com 18, quando você chega no 24, você já teve uma trajetória. Então, assim, eu falo que se eu pudesse dar um conselho para a Jéssica de 18 anos, eu com certeza daria, comece a trabalhar. Que legal. Jéssica, alguém mandou um beijo para você e essa delícia aqui, a Casa Amarela, Carla Prates, nossa patrocinadora, e ela mandou um beijo especial para você, tá? Que tem nossa, muito carinho. Eu quero mandar um beijo incrível também para Carla. Ela foi a minha primeira entrevistada do Papo de Negócio. E sabe por quê? Eu acompanhei, achei o máximo. Eu adoro ela e a gente falou de um tema que eu adoro também, que é a experiência do cliente. Eu acredito que a experiência da Casa Amarela é fantástica, o atendimento também é fantástico. Então, um beijo e obrigada pela experiência. Né? Sim, com certeza. Carla, muito obrigada pela parceria. E a gente amou o mimo, o cuidado, né? E a maneira que você vem desenvolvendo o seu trabalho aqui na cidade de Bocaiúva tem inspirado muitas mulheres. Quero te ver aqui, viu? Né, Sidney? Com certeza, será um prazer. E temos aqui também Suquinho, que eu sei que você Detox. se cuida. Adoro. Né? Acompanhamos ela no Instagram, né, gente? Que a gente acompanha gente inteligente, gente interessante. É a Fit Food Bocaiúva. Temos aqui também patrocinadora, a Mila Trend. Já viu as peças de Milene? De Milene ainda Milena não? Night. Nossa, peças lindas, gente. Brinco, pulseira, Vou desmontar a mesa aqui de Carla. Pode ficar à vontade. Beijo, viu, Milene? Obrigada aí pela parceria. Agradecemos mesmo de coração. A Sheila Alcântara, maquiagem, lá no estúdio da Paola Cristine. A Paola, você conhece, né? Estive lá hoje no estúdio, pessoas maravilhosas, um ambiente super acolhedor, parabéns. E Siqueira Story, na pessoa de Andréia, as peças de roupas, uma loja nova na rua Belo Horizonte. Temos que prestigiar, gente, os empreendedores da cidade, né, Jéssica? É muito importante apoiar, seja do maior, seja do menor. Eu acho que é isso que a gente tem que ir de encontro, né? Com o bocaiuvense. Vamos favorecer o bocaiuvense, né, E como Sidney? tem isso, né? E como que a gente tem uma cidade tão qualificada, Sim. profissionais excelentes, e que muitas das vezes a gente mesmo, os conterrâneos, não valoriza. Às vezes a gente tem o mesmo serviço, procura na cidade vizinha, porque tem um certo... Status.
know-how, Te status, que desafio tomar seja. um suquinho verde hoje, viu? Seria bom. De colocar na linha. E aí a gente acaba não valorizando algo que é da nossa terra, que é da nossa cidade, que o dinheiro vai ficar aqui, que a economia vai girar aqui por causa disso. E são profissionais, todos esses e vários outros, que são excelentes. Ótimo também. É um puxão de orelha, eu falo que lá tem Juninho com meu chicote. Eu falo, Juninho, estrala meu chicote aí, porque esse é um assunto importante. Enquanto a gente não começar a valorizar nossos profissionais, nossos produtos, o dinheiro vai sair daqui. A gente tem menos emprego, tem menos renda. Então, isso é muito importante. Sim. É importante mesmo. Se a minha vizinha vende um queijo, eu vou comprar da minha vizinha. Se a minha vizinha, ela é advogada, ela vai ser a minha advogada. Eu não preciso ir a Montes Claros, comprar uma roupa, pegar um profissional. Sim. Nós temos profissionais extremamente qualificados. E não só em relação ao advogado, médicos também, né? Serviços mais tecnológicos também, eu acho isso realmente importante ser falado. Prestação de encontra serviço. Um pouco de tudo, né, já, gente? Acredito que tudo. O mínimo para ir em outro lugar, para encontrar um serviço, né, que você necessite, né? E acredito que por mais que a gente esteja agora com o imbróglio em relação à duplicação da BR, mas quando isso acontecer, eu entendo que Bocaiúva vai dar um salto no futuro. Porque o que passa aqui na porta de investimento, de infraestrutura, de carga, qualquer coisa que seja, passa. Quando a gente entender que nós temos capacidade, não só o poder público, mas eles também, porque estão com a caneta na mão, mas que a gente entende que isso pode ficar aqui, que a gente pode usufruir, trazer isso, a gestão de todos os negócios, a cidade vai crescer, tudo é diferente. Eu acredito que tem um potencial. O supermercado BH já veio para cá, abriu uma unidade, abriu a segunda unidade próxima à BR. Essas pessoas, elas não são alguém que não tem informação, não estou falando que é privilegiada, mas que não tem visão. Então, para uma cidade pequena, do tamanho de Bocaiúva, dentro de pouco tempo, o supermercado do Porto de BH já ir para a segunda unidade, e essa segunda é um centro de distribuição, a visão dele está um pouco maior do que a nossa, talvez. Ele está vendo algo que a gente ainda não consegue ver. Bancos eu acredito também, muito Sidney? disso. Sim, agora está chegando a Sicredi, a gente tem um contato, eles me procuram, a gente conversa algumas coisas, faz algumas propagandas, e a cidade está crescendo. E às vezes, exatamente, a gente não percebe isso. Talvez a gente que é daqui entenda, fala, Bocaiúva é pequena, Bocaiúva é cidade. Não é mais. Acho que nós já ultrapassamos isso. E nós temos profissionais que conseguem segurar isso e fazer com que aconteça, diferente da forma que seja. No seu ponto de vista, você acha que os profissionais estão se capacitando mais aqui na cidade de Bocaiúva? Estão. E isso, eu acredito que a pandemia, gente, a gente começou falando disso em off, né? Deu uma chacoalhada muito grande nas pessoas. Cair na real, né? Com certeza. Eu acredito que foi um momento muito difícil para todo mundo. Mas eu estava falando aqui com a Josi, seguinte, quem conseguiu aproveitar esse momento para melhorar, cresceu muito. E eu acho que muitos comerciantes, muitos profissionais perceberam que a gente... Olha, mas aqui eu vou ter que ser sincera. Eu acredito que há 2 anos atrás, no início da pandemia, a gente estava meio estagnado. A pandemia deu uma chacoalhada e eles perceberam que a gente precisava evoluir para ir nos aproximando de outros centros, porque senão a gente vai ficar para trás. Sim. Então, o que esses profissionais fizeram? Estão indo atrás de profissionalização, capacitar os seus... O virtual... independente, virtual, pessoal, capacitar os seus colaboradores, dar uma infraestrutura melhor para as empresas. Isso eu percebo, assim, nitidamente. E eu acho isso fantástico. Positivo, né? Super positivo. Eu sempre falo, gente, só não tem tempo para morte. Enquanto você está vivo, você tem tempo de mudar o que você quiser. Né? Claro que tem. Você trocou uma figurinha comigo que você é espírita, né? Sou. E como que é essa ligação? Como que é importante para você no seu dia a dia? Como que você usa isso a seu favor? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Nossa, que assunto bom. Gostoso, né? Sim, sabe por quê? Porque religião... Eu nunca fui uma pessoa extremamente religiosa. Eu sempre fui uma pessoa crente. Sempre fiz minhas orações. Excelente. Sempre estive perto, mas a questão de religião, igreja, nunca foi um assunto fácil para mim. Eu nunca me encontrei em nenhuma. Fui criada na igreja católica, minha família é extremamente católica, de ambos os lados. Fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas, sinceramente, nunca fez sentido para mim. Eu fiz porque a minha família exigiu que eu fizesse. Aquilo, né?
mas nunca fez sentido para mim, nunca me tocou. Por ser uma família muito católica, eu acho que o espiritismo ainda tem muito preconceito por não entenderem do que se trata o espiritismo. Sim. Ainda, né? Algumas religiões ainda têm essa capa de fumaça em torno. E eu tinha algumas amigas espíritas e engraçado, eu sempre tive medo de espírito, eu sempre tive medo de escuro. Você aprendeu a gostar de ler por esse motivo, né? Exatamente. A gente conversou também sobre isso. Achei interessante demais. Era, porque eu tinha muito medo antes de dormir, então eu precisava de alguma coisa que me acalmasse. Aí eu comecei a ler. Esse ano, eu realmente fui para a religião espírita, porque eu precisava... Se encontrou nela, né? Me encontrei. Na verdade, eu acredito que religião é extremamente importante. Sim. Eu sempre falo que a gente tem que cuidar do corpo, mente e espírito. Da mesma forma que é importante a gente estudar, comer bem, fazer exercício, cuidar do nosso espírito também é. E aí a religião é importante nesse sentido. Só que eu não conseguia. Quando eu entrei no centro espírita e eu vi a palestra, eu falei, achei. Entendi por quê. O espiritismo é uma religião bem baseada na ciência. Então, para mim foi mais fácil absorver, que para mim ficou mais fácil entender. Foi de encontro com o que você acredita, né? Isso. E eu vejo a Jéssica, ela passa uma imagem muito autêntica, né, Sidney? Muito decidida também do que você quer. Independente do que vão pensar, do que vão... pensar a seu respeito, você vai lá e faz. Né? Se está te fazendo bem... Sim. Eu acho que é isso, né, que a gente tem que buscar. Por isso que você é a mulher que inspira. Que bom, fico feliz. O Sidney me perguntou, né, no início, você já conversou com ela? Eu falei, pessoalmente, somente no evento das mulheres, né? Mas já me identifiquei, né? E suas redes sociais, você passa uma verdade muito grande. E isso foi muito de encontro com o que é o nosso projeto, né? E vejo que você também valoriza muito o empreendedor bocaiuvense. Sim. Dá oportunidade, dá voz às pessoas, né? E eu acho que é isso que é gostoso de estar com pessoas assim. E eu sinto um pouco a sua energia, né? Vi que você também gosta muito de roça, natureza, da cultura mineira. Gosto. Isso é muito gostoso, né? Compartilha com a gente isso. Eu fui criada na fazenda, né? A minha família de parte de pai, ela é do Ribeirão. A minha família de mãe é de Montes Claros, uma família mais urbana. Povo que cozinha bem. Inclusive, eu adoro cozinhar, né? Então, eu cresci indo pra fazenda, pra roça, todo final de semana. A minha família é bem caipira, assim, é muito gostoso. Então, eu fui criada nesse ambiente. A minha avó sempre foi dona de casa. Então, acompanhei meu avô andando a cavalo no meio de pasto, fazendo queijo com a minha avó, fazendo doce no fogão a lenha com a minha avó. Gente. E adoro, sou apaixonada. Eu falo que eu sou aquela pessoa, assim, que quando eu estou durante a semana trabalhando, eu realmente estou trabalhando. Mas aí, quando eu tiro o meu momento para descansar e vou para a roça, é aquele momento que eu realmente estou descansando. Conectada, né? E eu adoro a natureza, gente. É bom demais você tomar um café forte. Aí você volta com as energias recarregadas. Totalmente. Com certeza. Gosta de roça, Sidney? Muito. Franguinho caipira, gente? Ai, é bom demais. Se eu pudesse morar na roça, eu moraria. Não, mas tem Meu muita gente objetivo é buscando esse. isso, O né? meu também, viu, Sidney? Meu objetivo é esse. Eu tenho observado muitas pessoas indo morar na roça. Meu esposo fica no meu pé. Né, amor? Tá ali nos bastidores, ali dando apoio pra gente, Fernando. Um abraço pra ele. Ô, Josi, mas aqui, a gente acha que morar na roça hoje é um negócio muito difícil? Não é. Não. Hoje, internet chega em qualquer lugar. Se não for um lugar extremamente longe, dependendo do seu trabalho, é possível. Sim, claro. Totalmente monta um escritório com internet e vai e volta quando precisar. Eu ainda tenho um receio por causa de filho, escola, rotina bem puxada, né? Mas não descarta a ideia. A médio prazo, né? Ar puro, sossego. É bom, gente. Eu adoro. Embora eu sou muito enérgica, gente, eu não paro. Eu falo assim, gente, eu tenho que parar um pouco. Você também é assim? Sou. Tem dia que na hora que eu sossego um pouco, eu falo assim, eu tô esquecendo de fazer alguma coisa. Você usa agenda? Tô passando a usar. Menina, é uma salvação, viu? Pode usar que funciona. Estou me organizando mais. Tenho que aprender mais com a Jéssica. A louca da agenda. Jéssica, eu queria também que você passasse uma mensagem para mulherada, né, que está aí começando a empreender. Não só a mulherada, né, os homens também. Como que essa pessoa precisa buscar, principalmente para os que estão começando? Qual ritmo que tem que buscar? O que seria interessante para eles em sentido de dar sequência e sustentação para o seu empreendimento?
Primeira coisa é começar. Sabe uma coisa que eu percebo, assim, muitas pessoas, elas têm dificuldade de dar o passo inicial. E eu sempre falo, o mundo é dos fazedores, não dos planejadores. Exatamente. Então, às vezes a gente fica planejando algo perfeito, fantástico. Gente, não precisa. Começa pequenininho, faz, testa, mas faz, começa. Então, se eu puder dar uma dica para alguém, primeiro, faça algo que você goste. Segundo ponto, gestão financeira desde o início. Mas é início mesmo, sabe? Da forma que você conseguir. Hoje a gente tem muito conteúdo grátis na internet. Eu sempre brinco com o pessoal lá na rádio. Pare de usar Instagram só para olhar brusinha e fofocar dos outros. Você vai lá e procura conteúdo de qualidade. Tem muita aula gratuita sobre gestão financeira, então comece desde o início. Segundo ponto, tem uma coisa em gestão que a gente chama de MVP. Chama Mínimo Produto Viável. É um teste. O que seria isso? Vou pegar o exemplo do seu negócio. Você falou aí que quer começar de casa. Fantástico, é isso mesmo. Então, pegue a parte primária, a parte fundamental do seu negócio, teste com custo baixo risco. Coloca para o seu consumidor... Né? Palpável. Testar. O que acontece? Às vezes a gente fica querendo o planejamento perfeito na minha cabeça. Só que o perfeito... Não tem que ser meu perfeito. É relativo. Tem que ser na cabeça do cliente. É ele que vai pagar, é ele que vai comprar. Nem sempre o seu perfeito vai ser o dele. O do cliente. Então, faz algo básico, testável, coloca para o cliente e pergunta para ele o que você achou. E aí, com o feedback, né, com a opinião do seu cliente, você vai melhorando o seu produto. A maior dificuldade de empreender não é ter uma ideia perfeita. Ideia perfeita um monte de gente tem. É executar. E permanecer na ideia. Porque o início é muito difícil. Então, outra dica é constância e segura a bronca, porque o chumbo é grosso. Então, se você quer começar muito grande, talvez é o que a gente estava falando. O empreendedorismo, né? Tem gente que acha, tô empreendendo, vai ser flores, desiste no primeiro desafio. E aí frustra, não vai. Tá o problema. E essa visão, essa colocação sua, ela vai de encontro com o método Mira de melhoria contínua? Eu fiquei curioso, queria saber o que você poderia falar pra gente. Talvez é algo que... Não, posso falar, não tem problema não. Mas se fosse, eu achei interessante o objetivo, uma mira e de melhoria contínua. Então é algo que você vai fazer. E como é de contínuo, acredito que desde o início, né? Eu queria ouvir um pouco sobre isso. É exatamente isso, sabe? É o que eu sempre falo. Nem do lado pessoal, nem do profissional, a gente não nasce pronto. E a gente tem que ir aos pouquinhos se desenvolvendo. Não tem como eu descolar o meu pessoal do meu profissional. Então, eu acredito que a gente tem que melhorar continuamente. O que é o método Mira? É um método de planejamento estratégico. E o que é planejamento estratégico? Eu brinquei aquele dia lá no evento, que às vezes quando eu falo planejamento estratégico, o povo faz uma cara para mim e fala, nossa, claro que trem difícil, não quero mexer nesse trem, não. Só que o planejamento estratégico, gente, nada mais é do que realmente uma rota para você seguir, para você crescer continuamente. O que a gente pensa? Josi, o que você quer daqui a 5 anos com o seu negócio? Vamos dizer que você falou que é o ponto físico. Ponto físico. Certo? Então, o que é o planejamento estratégico? É pegar esse objetivo de longo prazo e quebrar ele em objetivos menores e traçar uma rota. Porque, de novo, eu não consigo dar passos grandes de cada vez. A melhoria contínua diz respeito à constância, pequenos passos que eu dou todos os dias. Porque no empreendedorismo, o caminho não é fácil. Então, o planejamento estratégico é justamente essa certeza de que você vai ter um plano para te guiar passo a passo. E aos pouquinhos você melhorar. Esse desejo de desistência é muito constante na cabeça do empreendedor. Né? Eu acredito que muitas pessoas devem dividir isso com você. E qual é a sua... Assim, na hora, qual sabedoria que você usa, qual técnica que você usa para instruir essa pessoa? Josi, eu acredito que medo é uma coisa que trava a gente, sabe? Eu falo que eu sou uma pessoa que tenho medo diversas vezes na minha vida. Não é porque a gente faz algumas coisas ou outras que a gente não tem medo. Só que se eu me acomodo e eu não venço a barreira do medo,
eu não saio de onde eu estou nunca. Então, sempre que eu tô com medo de fazer algo que eu sei que é importante para mim, que, por exemplo, gente, se eu fizer, aquilo vai me trazer um retorno positivo. Nossa, mas eu tô morrendo de medo se der errado. Eu tô morrendo de medo que as pessoas vão me falar. Aí eu penso assim, tá, mas se eu não fizer, eu vou ficar exatamente onde eu tô. Se permitir errar também, Eu né? quero isso. Eu quero ficar a vida inteira onde eu estou, ser a pessoa que eu sou. Não que eu seja uma pessoa ruim, mas eu quero evoluir como profissional e como pessoa. Não ficar só naquela linha, né? Parado, não evoluir. Exatamente. E aí eu penso de novo. Gente, eu tô com medo das pessoas falarem de mim. Mas aqui, vou te falar outra coisa. Se você nunca errou em nada que você fez, você não tentou nada novo. Perfeito. Você não fez nada novo. Perfeito. Então, assim, e se as pessoas falarem, pode falar, eu tô no meu caminho, eu tô crescendo, eu tô me desenvolvendo. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa falível, que eu vou errar muito ainda. Mas tem que falar mesmo, gente. Tem que falar bem e mal da gente. A gente tem que estar na boca do povo. Assim, simplesmente não me importa, porque se eu não errar, eu não vou aprender. Então, assim, eu não sou essa pessoa perfeita, maravilhosa, que eu vou falar, nossa, eu tô perfeita, eu não vou errar nunca. Nunca errou. Quem sou eu no jogo do bicho, né, gente? Então, E é através do erro que a gente aprende, né? a gente cresce. Isso é humano, né? Humanamente a gente erra. Não tem jeito. Você já trabalhou com gestão fora de Bocaiúva? Só no... Prestação de serviço? Não, só no meu estágio. Entendi. Aqui, pelos clientes que você tem alguma reclamação que é mais contínua de todos os clientes? Que você fala assim, ó, esse é um gargalo que tem sempre, que os meus clientes sempre me falam sobre isso. Comunicação. Comunicação. E não comunicação, às vezes a gente acha que é comunicação de vir aqui falar com você, comunicação de Instagram. Não, comunicação interna. A base de gestão é comunicação. Entendi. Então, se os colaboradores não têm um fluxo de comunicação, de passar informação, o processo trava. E aí começa a dar BO. É o distanciamento do gestor, né? Sim. E aí não passa a informação, como que ele vai adivinhar? Né? Sim, e nem só do gestor, de um setor para o outro, de um colaborador para o outro. A comunicação é o principal gargalo. A convivência, né? Também. Convivência Pessoal. também entre os setores. Sabe aquela mentalidade assim, eu estou no setor comercial, você está no setor financeiro. Eu no meu quadrado, você no seu? Cada não macaco existe no seu isso. galho. Acabou isso, né? Gente, uma empresa é igual ao corpo humano. Tem como meu coração virar para o meu pulmão e falar, meu filho trabalha sozinho? Não. Uma empresa é a mesma coisa. O setor comercial precisa do setor financeiro, o setor financeiro precisa do setor fiscal, que precisa do setor de qualidade. Então, se a comunicação não flui, trava. Eu vejo um relato assim muito comum, né? Muito colaborador reclama que não é reconhecido. Mas eu não sou valorizado. Mas será que tem feito, né, algo para merecer esse reconhecimento? Sim. Lógico, muito colaborador excelente, né? Mas a gente sabe que tem uns que fazem corpo mole, né? E eu penso que você trabalha muito em cima disso também, né? Do gestor valorizar seu colaborador, capacitar ele para realmente ele ser reconhecido e ter um valor. Dinheiro é o que motiva, né, gente? Não tem jeito, não tem como romantizar que as pessoas não pensam nisso que pensam, né? Eu acredito em trabalho de equipe. E para trabalho de equipe existir, o gestor precisa estar olhando a sua equipe, o seu colaborador, no intuito de desenvolvê-lo. E o colaborador precisa entregar. Claro. Precisa entregar resultado. Porque senão a empresa não vai ter como pagar o seu salário. Mas isso precisa estar, de novo, sincronizado. Simultâneo. Né? E a comunicação precisa existir. Porque outro problema, muitos gestores, eles sabem o trabalho na prática, mas eles não sabem guiar, eles não sabem passar, eles não sabem pedir, eles não sabem monitorar. E aí o colaborador fica perdido, também não sabe conversar, às vezes não tem a liberdade de falar com o gestor. De novo, trava. Esse diálogo tem que haver. Entendeu? O gestor, ele precisa falar claramente. Ficam os buracos. Exatamente. Essa reclamação é frequente. E aí, sempre que alguém me reclama esse tipo de coisa, eu não sou valorizado, pererê parará. O que eu falo? Ô, filho de Deus, você vai fazer o seguinte pra mim. Você vai listar as suas entregas. Faz uma lista. O que você tem feito pela empresa nos últimos tempos? E aí você vai olhar. O que é esperado de mim fazer? Isso você tem que entregar obrigatoriamente. Sim. Cada função tem o que deve ser entregue, né? E o que você está fazendo a mais? Se você está fazendo a mais, se você listou e você está fazendo a mais, você tem condição de chegar para o seu gestor e mostrar para ele, olha, gestor,
isso aqui é o meu feijão com arroz, eu te entreguei. Nesse período, eu fiz isso a mais, eu te entreguei esse resultado. Tem como a gente conversar a respeito de uma melhoria, um aumento? E se não tem, o que eu preciso fazer para conseguir? E isso tem que estar muito claro, a conversa tem que ser clara. Então, gestor, o que eu preciso fazer? Que aí, eu sabendo o que eu preciso fazer, eu tenho que entregar para conseguir o meu aumento. Porque às vezes tem hora que a empresa perde um funcionário legal, porque outra empresa dá uma proposta melhor financeira, né? Mas às vezes a empresa tem condição de aumentar aquele salário, mas a falta do diálogo é que não permite isso acontecer. Né? Isso aí você acontece. perde um funcionário legal, capacitado, experiente, por bobeira, né? Ô, Josi, e você sabe o que é ralo de dinheiro de empresa? É saída de funcionário. Quando a empresa perde muitos funcionários, isso é um ralo de dinheiro. Porque ela tem que pagar ali o de direito do funcionário, ela perde um colaborador. Então, ela perde tempo com processos de admissão, com treinamento, a equipe paralisa um tempo para integrar esse novo colaborador. Pra vincular, né? Então, você entende? Isso tudo é que as pessoas hoje, elas só pensam assim, isso aqui custa R$5, isso é um dinheiro que eu estou perdendo. Mas elas não calculam dinheiro em relação a tempo e produtividade. Então, isso é um problema nas empresas. Porque se eu tenho uma equipe inteira que está se adaptando para receber um novo colaborador, se eu estou desenvolvendo o processo para contratar outra pessoa, se é um risco dessa pessoa se encaixar ou não, eu estou perdendo dinheiro. Verdade. Eu estou perdendo produtividade. Tem que ter visão. Não tem jeito. Ô, Jéssica, a gente está falando muito de relacionamento, que seja empregador com empregado, o que seja. E durante a pandemia, talvez foi o que a gente mais perdeu, foi o relacionamento. Né? Dentro da empresa, tudo bem, mas muitas pessoas começaram a fazer home office, algumas coisas aconteceram. Você consegue traçar um paralelo de qual que é a diferença dessas empresas antes e depois da pandemia? O que a pandemia trouxe para uma cidade igual a nossa, uma cidade mais do interior, mas você consegue ver que existe uma diferença dessas empresas antes e depois da pandemia? Consigo. Considerando que a pandemia acabou. Não que ela está aqui ainda, mas... Deu uma controlada, né? Já está bem mais... Consigo. Primeiro ponto, a gente chegou a tocar nesse assunto. Sim. Acordou. Deu uma chacoalhada. Isso foi muito bom. Segundo ponto, resolução de problema. A gente estava num cenário extremamente confortável, tanto para os colaboradores quanto para as empresas em relação ao que estava todo mundo ali naquela vidinha morna, indo, levando, todo mundo acomodado. Estava gostosinho para todo mundo. O comércio vendendo, eu no meu trabalho. Quando veio a pandemia, fechou todo mundo dentro de casa. Então, o colaborador e o empregador, eles tiveram que buscar soluções para continuar trabalhando. Para sobreviver àquela empresa, né? Senão... Exatamente. Então, todo mundo, eu acredito que as pessoas ficaram mais espertas no sentido de solucionar problemas. Elas tiveram um olhar mais atento para o cliente, porque o que acontece? A nossa cidade é uma cidade que você pode perceber, a gente não tinha ainda o digital, a compra online, não era algo que a gente... essa precisão igual não hoje, tinha. né? Aí o que aconteceu? As pessoas ficaram mais humanas também, né? A humanização aflorou, né? O carinho, o mimo, né? Com o cliente. Eu vejo que isso melhorou muito também. Perfeito. Por que isso aconteceu? Porque o comerciante percebeu que se ele não tivesse esse olhar carinhoso para o cliente, era muito mais fácil abrir o computador e comprar na internet. Exatamente. Então, o Bocaiúva precisou ter esse olhar mais atento, tanto para uma profissionalização, quanto em agradar o meu cliente. Olha quantas recepções a gente tem visto nas lojas. Todo dia eu vejo uma loja postando um bolinho, um café, um presente. Então, assim, deu uma reinventada. As pessoas perceberam que é necessário sair do comodismo e mudar a situação para melhor. E o acolhimento, ele faz total diferença, né? Porque hoje as pessoas não estão buscando só o produto em si. Não, a experiência. O ser humano necessita mais daquilo. Peraí, eu vou fidelizar meu produto com aquela pessoa porque isso é a diferença que faz, né? Eu acho que isso é tudo bem somativo. Sim, né? e essa visão, essa mudança, você consegue observar que teve também dentro da empresa, do proprietário para o colaborador? Eu preciso... porque surgiram novas formas de trabalho. Né? Então, talvez aquela pessoa
que trabalhava numa empresa, ela foi demitida, ela se virou. Ela, né, ou que seja no informal, ou que seja no empreendedorismo. Mas você consegue observar alguma mudança desse contexto? Eu preciso até mesmo ir de encontro com essa questão demissional, que não é interessante. Então, às vezes, eu atender uma necessidade questionável e plausível de um funcionário meu é muito mais lucrativa do que eu demiti-lo e ir para um processo buscar no final da conta, que às vezes nem sempre faz essa conta, igual você falou, mas o retorno é mais visível. Consegue perceber também uma mudança das duas partes? Tanto do profissional do colaborador para o patrão e vice-versa? Você consegue perceber que o ambiente interno da empresa também sofreu uma mudança nessa questão humanizada, de tratar diferente, de saber que aquele processo um necessita de outro de uma forma mais presente? Você consegue observar isso? Teve essa mudança também ou não? Sidney, sabe o que eu observo? Essa questão da humanização da gestão em grandes centros, né? Como eu falei, a minha gestão é toda baseada em gestão ágil. O foco da gestão ágil é pessoa e comunicação. Pessoa porque a gente precisa... eu brinco que as empresas são pessoas fazendo produtos e serviços para pessoas que são os clientes. E o que cola tudo isso é a comunicação. Então, em grandes centros, essa percepção já está avançada. Quando eu vim para Bocaiúva, eu percebi que isso ainda não estava. Mas o que aconteceu? A gente está passando por uma transição. Observa que hoje nós temos mais de uma grande empresa na nossa cidade. Sim. E isso gerou concorrência. Então, o que acontece? E muita gente nova no mercado de trabalho. E os jovens não estão mais tão adeptos à tirania como as gerações passadas. Então, a gente entra numa questão de ou muda ou vai ou racha. Não tem escolha. Não tem escolha, porque além da concorrência, né, de mais de uma empresa, você vê que alguns empreendimentos fecharam, mas outros abriram. E aí, além dessa concorrência por profissionais, a gente entra numa outra questão. Bocaiúva tem muita gente desempregada, mas a gente tem postos de trabalho que não estão sendo ocupados por baixa qualificação. Sim. Então, o empreendedor está tendo que disputar esses bons profissionais. Se ele está tendo que disputar os poucos profissionais que conseguem desempenhar essa função, ele vai ter que se adequar para pegar essa pessoa que tem ali as características que ele precisa, porque tem outras empresas que também querem. Então, essas empresas que já têm essa consciência, que perceberam isso, começaram a mudar. Tanto que eu tenho recebido muito mais procura por treinamento por esse motivo. Porque as empresas perceberam que precisa ter esse olhar de liderança, né? Eu brinco que chefe, gente, ficou lá atrás, 1900 borrachinha. Hoje as empresas precisam de líderes, com esse olhar humano para as pessoas. Com certeza. Apoiar, né? Trabalhar em equipe também. Né? Com certeza. Que delícia, gente. Que aula, né? Que aula. Muito bom. Muito bom. Jéssica, então, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença. A gente gostaria que você voltasse outras vezes. Já fica o convite. A gente está tendo agora um novo projeto que chama Papo de Mulher, que a gente vai dar oportunidade para a mulherada também. Gostaria também de uma outra oportunidade de você estar junto com a gente, né, Sidney? Com certeza, vai ser um prazer. E é isso, você veio para somar no nosso projeto, você é maravilhosa, estudiosa, dedicada, a gente percebe isso, você passa isso com muita segurança, né? E fique à vontade em transmitir sua mensagem para as pessoas que vão escutar, né, a sua entrevista, sua história. Fique à vontade, o espaço é seu. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Uma das coisas que eu percebi quando eu recebi esse convite foi isso. Falei, gente, que coisa boa ter esse projeto em Bocaiúva. Me espantou, de verdade. Eu fiquei super feliz pelo convite, saber que já existe isso em Bocaiúva. E se eu puder deixar uma mensagem, de novo, vamos nos fortalecer e ajudar, sabe? Ajudar os nossos colegas. Cidade pequena tem muita questão da rivalidade, da fofoca, de falar. Sempre que tem alguém que faz alguma coisa diferente... Se destaca, né? Que se destaca, vamos ajudar, vamos aplaudir, vamos bater palma para essa pessoa, desejar
que dê certo, porque algo que eu sempre falo também, que o ambiente de negócio, né? Quanto mais pessoas prósperas na nossa cidade, mais possibilidades a gente tem. Então, sempre que a gente vê um colega, um amigo, um conhecido, ou um desconhecido que seja, fazendo algo bom, né? Vamos aplaudir, principalmente da nossa cidade. Então, se eu puder deixar um recado, é esse: aplaudir as pessoas da nossa cidade, dar brilho, dar voz às pessoas da nossa cidade e agradecer muito o convite. Isso é maturidade, né? E é tão bom você ver o outro conquistar, né, Sidney? Eu sempre falo isso. É muito gostoso você ver alguém ali que veio de baixo, abre uma empresa, tá bombando, eu tá fico vendendo. orgulhosa. É gostoso demais, Eu fico feliz. E eu acredito que esse tenha sido o ponto inicial da sua idealização do projeto, foi né? A inspiração. Dar holofote para essas pessoas que começaram e estão desempenhando Porque bons cópia papéis. não existe. Não, né? cada Existe um é de um jeito, né? O que você domina, o que eu domino, nós somos diferentes. Mas juntos a gente pode fazer um bom trabalho, desenvolver. O apoio é fundamental. Acho que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sidney, muito obrigada Como também. sempre, um prazer. Sempre um prazer. Aos nossos patrocinadores, gratidão pelo apoio. Obrigada, viu, Carla? Tá bom aqui. Tá muito bom. Vamos terminar de comer aqui, né? Gente, vamos então assistir, prestigiar, comenta o máximo que puder. E é isso. Obrigada, gratidão. Obrigada a Deus pela oportunidade. Amém. E o próximo convidado é o Guilherme Araújo, né? Sim. O arquiteto que já está aí para o próximo mês, que é o nosso próximo convidado, Mulheres e Homens que Inspiram. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada.